Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje daremos continuidade à exposição dos temas do nosso conteúdo programático. No módulo anterior, falamos sobre a evolução histórica do direito comercial e ali nós vimos que o direito comercial surgiu de uma necessidade concreta. Ele não é uma parte do direito civil que tenha sido extraída para ser tratada autonomamente. Não, ele surgiu separadamente. E desde então, na sua evolução, seja na doutrina, seja na evolução legislativa, muito se tem discutido acerca dessa autonomia do direito comercial. E mais ainda após o Código Civil de 2002, que para alguns autores talvez tenha tirado essa autonomia. Mas para dizer se o direito comercial é um ramo autônomo ou não, a primeira coisa que nós temos que estabelecer com uma certa clareza é o significado de autonomia. O que se entende por autonomia? Porque a depender dessa especificação, nós vamos dizer que o direito comercial é autônomo ou não em relação a outros ramos do direito. Vamos começar pelaquela que talvez seja a autonomia mais importante, a autonomia substancial, que alguns vão chamar de autonomia científica. Essa autonomia é a autonomia que existe quando um determinado ramo do direito tem princípios próprios, institutos jurídicos próprios, e nesse ponto a maioria da doutrina vai concordar que o direito comercial tem essa autonomia substancial. Eu não gosto da expressão autonomia científica, porque eu sou daqueles que questionam até a cientificidade do próprio direito, tal como ele é manejado nos dias de hoje. Mas autonomia substancial ou científica é a expressão utilizada para significar essa autonomia, então, de institutos e princípios que o direito comercial tem. Por exemplo, em se tratando de institutos, a falência, a recuperação de empresas e todos os institutos que fazem parte desse procedimento de execução concursal do devedor empresário são institutos próprios. Não só que surgiram no âmbito das relações comerciais, como que evoluíram junto com o restante do direito comercial, inclusive quanto à sua sistemática e princípios. Títulos de crédito, nós temos uma série de títulos que são institutos autônomos. Estabelecimento empresarial, direito ao ponto, a propriedade industrial, todos esses são institutos específicos do direito comercial, desse ramo do direito, e indicam a existência de uma autonomia substancial. Princípios, o direito comercial tem uma série de princípios autônomos que, às vezes, vão até colidir, no caso concreto, com outros princípios de direito privado, sejam princípios do direito civil ou princípios do direito do consumidor, por exemplo. Então, em se tratando de autonomia substancial, eu acho que quanto mais nós formos avançando com o conteúdo da matéria, mais vocês terão condição de aferir que realmente essa é uma autonomia que existe. Passada a questão da autonomia substancial, a gente encontra na doutrina menção à autonomia formal ou legislativa, como significando a existência de um corpo de normas autônomo. Eu não gosto muito dessa expressão, eu vou usar outras. Autonomia de fontes. Essa expressão eu uso com alguns autores, não estou sozinho, para significar a autonomia de legislação mesmo. Existiu quando havia um código comercial em separado. Agora que o direito empresarial, em grande parte, está no Código Civil, pode-se falar de autonomia de fontes? Olha, gente, o direito empresarial é um direito fragmentado.
Ele está distribuído aí as suas fontes legislativas entre várias leis, decretos, regulamentos. Então, até certo ponto, você pode falar que ele tem fontes autônomas, sim. Ah, mas não existe um código autônomo. Não, um código comercial hoje não existe mesmo, não. Já existiu. Quer dizer, existe ainda naquilo que trata do direito marítimo, mas praticamente não versa mais sobre as matérias de direito empresarial. Mas existem várias fontes autônomas. Aí, para quem entender que autonomia de fonte é ter outro código, um código próprio, aí o direito comercial talvez não tenha essa autonomia, não. Se você entender que um direito fragmentado em várias leis pode ser considerado autônomo em relação às suas fontes, aí eu acho que nesse caso o direito comercial pode ser considerado sim. Mas para além dessa autonomia de fontes, ainda existe uma outra autonomia que seria a chamada autonomia legislativa. Isso é o que acontecia na época das corporações. Você tinha uma instituição própria para legislar sobre as matérias de interesse dos comerciantes. Hoje, isso não existe mais. Você tem, sim, a União com competência exclusiva para legislar sobre direito comercial, mas não é um órgão autônomo diferente daquele que legisla sobre outras matérias. No passado, lá na origem, você falava desse tipo de autonomia. A igreja legisla... que dificuldade, hein? A igreja legisla sobre direito canônico. O poder político sobre o direito do reino e a corporação sobre o direito comercial. Mas hoje, essa autonomia legislativa, no sentido que eu estou dando, de competência para legislar, não existe autonomia, não. Quem legisla sobre os outros ramos também vai legislar sobre o direito comercial, no caso, a União Federal. Autonomia didática. Essa autonomia corresponde à existência do ensino das matérias em separado, tal como você está vendo aqui. Você tem uma disciplina chamada Direito Comercial. Na verdade, você tem algumas cadeiras, né? Comercial 1, 2, 3 e 4, ou, se quiser a terminologia mais moderna, Empresarial 1, 2, 3 e 4, e você tem todas essas disciplinas. Isso está previsto em legislação do MEC, de modo que nós não podemos, no nosso curso de Direito, inventar moda e fugir disso. Então a gente pode dizer que a autonomia didática, o direito comercial ou empresarial tem sim. Bom, essas qualificações para autonomia demonstram que não dá para falar assim, o direito comercial é autônomo, não é autônomo. Não é assim. Nós temos que esclarecer do que é que nós estamos falando. Agora, no mais importante, que seria a autonomia substancial, a maioria dos autores irá concordar que o direito comercial tem essa autonomia sim. Existe, inclusive, jurisprudência do STJ já entendendo que, em se tratando de um contrato entre empresários, os princípios aplicáveis devem ser outros, que não devem ser as mesmas regras gerais dos contratos como um todo. Então, essa autonomia, que, no meu entender, é a mais importante, essa autonomia o direito comercial tem. E o fato de ter essa autonomia acaba resultando em que ele tenha algumas características. Eu não estou falando aqui de princípios do direito comercial, não, viu, gente? Estou falando de características mesmo. Não é direcionamento para interpretar normas, não. É mais como que ele funciona na prática. Você vai encontrar na doutrina, quando os autores falam de características do direito comercial, basicamente o seguinte: alguns dirão, é uma característica do direito comercial o cosmopolitismo, quer dizer, o direito comercial é cosmopolita. O que significa isso? Bom, a palavra cosmopolita significa oriundo, próprio dos grandes centros urbanos, das grandes metrópoles, digamos assim.
E para o direito comercial, isso significa que ele sofre uma influência direta das práticas econômicas internacionais ou mundiais dos grandes centros urbanos. Isso é verdade. O direito comercial sofre essa influência muito mais do que outros ramos do direito de que se tem notícia. Outra característica, fragmentarismo. O direito comercial ele é um direito fragmentado. Ele está espalhado em várias normas esparsas. Você vai encontrar, ao contrário de outros ramos, onde você pega um código e mais ou menos segue aquele código ali, no direito comercial não. Você vai encontrar regulamento, decreto, instrução normativa, lei, lei complementar, a Constituição, diversas leis ordinárias. Então, é correta essa indicação de que a fragmentação ou a fragmentariedade ou fragmentarismo é uma característica do direito comercial. Outra característica, informalidade ou informalidade das formas, é outra característica do direito comercial. Realmente, na prática, a ideia do direito comercial é um direito que viabilize o objetivo. Então, em tese, comparado com outros ramos, aceita-se no direito comercial aquilo que é uma prática costumeira, aquilo que não segue formas pré-estabelecidas, mas que o hábito já sedimentou. Então, essa é uma característica, sim, que durante o estudo da disciplina vocês vão encontrar, vocês vão ver na legislação, na prática, na jurisprudência. Outra característica que costuma ser indicada, onerosidade ou individualismo. Aqui, gente, é mais aquela preocupação com a segurança do crédito. O direito comercial é um direito que está preocupado com o cumprimento do contrato, com o pagamento da dívida. Não é com o ser humano que talvez esteja exposto a um contrato abusivo. Essa não é a preocupação do direito comercial. Não estou dizendo que o direito comercial afaste regras gerais do direito privado, não. Mas a preocupação do direito comercial é basicamente com a aferição de lucros, com segurança do crédito, com o sucesso do empreendimento. Bom, há quem use também mencionar a característica de elasticidade do direito comercial, elasticidade ou dinamicidade, para significar que ele vai se adaptando às necessidades e à evolução do comércio. É uma característica que o direito comercial também costuma encontrar. E você vai ver, com alguma diferença entre um autor e outro, que a maioria da doutrina enumera essas características do direito comercial. Eu não só faço a leitura da matéria em doutrina, mas eu também vou atrás de apostilas, de material de estudo de cursinho. Eu estou sempre tentando estar atualizado, né, e ligado no que o pessoal tem produzido e utilizado. E eu estava conferindo uma apostila do Estratégia Concursos, de um sujeito, na verdade hoje ele é um juiz do TJ de São Paulo, que aquela pessoa concurseira vai passando nos concursos, e aí tem um monte de coisa que ele estudou, coletor, acabou fazendo essa apostila, chama Lucas de Abreu Evangelinos, e ele diz o seguinte, que a autonomia do direito comercial ela decorre da existência de princípios específicos, mais conceitos específicos, mais previsão autônoma na Constituição Federal, e isso resulta na autonomia do direito empresarial. É uma fórmula interessante e se refere mais especificamente à autonomia substancial. Basicamente, gente, eu vou concordar com esse esqueminha do final. Eu acho que esses elementos indicam a autonomia do direito comercial, sim. Eu acho que existe, mas, como tudo, nós devemos levar em conta alguma moderação. O direito comercial é autônomo, então vai funcionar sozinho? Claro que não.
Para que possamos resolver um problema que envolva um empresário, nós vamos ter que lançar mão do direito civil. Parte geral está em tudo. Não tem como escapar, não. Então nós vamos usar a parte geral do Código Civil, vamos usar algum instituto do direito civil. Não existe ramo totalmente isolado do direito. Então, considerado esse aspecto, nós podemos dizer sim que o direito comercial tem uma certa autonomia, tanto de funcionalidade, quanto de institutos, quanto de princípios. E é isso, amigos. Eu vou fechar aqui a exposição acerca desse tema. Vou mais uma vez recomendar que vocês dêem uma conferida no material disponível no ambiente da disciplina e volto depois com alguma exposição sobre o tema dos princípios do direito comercial. Obrigado pela atenção, espero que vocês estejam acompanhando aí o raciocínio. Um abraço.